Isolado na capital, o ABC Paulista tem papel fundamental para a economia do estado. Uma região populosa, onde fica Santo André. Cidade com mais de 700 mil habitantes, lugar de um povo que leva o futebol no coração. O Esporte Clube Santo André foi fundado em 1967 e virou um dos símbolos do município. Esse é o estádio Bruno José Daniel, uma arena fundada em 1969, só 2 anos depois do nascimento do Santo André. Desde então, é onde o Ramalhão se sente em casa para encarar os adversários. E não é só o time que fica confortável por aqui. Nas arquibancadas de concreto do Bruno José Daniel, a Mariana parece estar em casa. Praticamente antes mesmo de eu nascer, minha mãe vinha pra cá grávida de mim, eu com 20 dias aqui, já estava aqui dentro, junto com a minha avó, com meu pai. É até natural pra mim, é natural falar que eu praticamente vivo aqui, eu cresci aqui, aqui é a minha casa. Esse sempre foi o quintal da casa do Ayrton, o pai da Mariana. Pra ele, o Santo André é coisa de família. Começou com a mãe, uma torcedora símbolo do Ramalhão. Dona Tosca aqui no estádio, para mim, era tudo, porque era um orgulho. O amor que ela tinha pelo Santo André era incomum. Você podia falar qualquer coisa para ela, não falasse mal do Santo André. Fiéis escudeiros do Ramalhão, mesmo nos piores momentos, como no rebaixamento para a Série A2 do Paulista nesta temporada. Seu Ovídio lembra como se fosse ontem, do dia em que ele e o Santo André trocaram olhares pela primeira vez. Foi entrando no sangue, foi entrando no sangue, né? Que tá até hoje. Depois acabei passando a ser presidente da única torcida que tinha na época, a Tuda, né? Que é a torcida uniformizada, torcida uniformizada, Dragão Andeense. Tá? Fiquei só 35 anos comandando essa torcida. Na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, o Santo André tenta reviver os seus melhores dias. E nós estamos trabalhando para voltar o mais rápido possível. Torcedores apaixonados que sonham com o ressurgimento do clube. A inspiração está no passado. Há exatas 2 décadas, o Santo André vivia o momento mais importante da sua história. Em 2004, o time do ABC surpreendeu, derrubou os gigantes para conquistar o título da Copa do Brasil daquele ano. Uma façanha que nunca vai sair do coração dos torcedores. De 2004 começa em janeiro de 2003. Quando o Santo André é campeão da Copinha, né, da Copa São Paulo, lá no Pacaembu contra o Palmeiras. Aquele dia ali, para mim, foi a primeira vez que eu acho que eu gritei campeão mesmo num estádio. Claro, pra gente só de jogar a Copa do Brasil naquele momento já era o auge, porque, enfim, todo mundo, no país inteiro vai ouvir falar do Santo André, né? E aí a gente vem nesse embalo de estar empolgado. A gente sabia que enfrentar as grandes equipes do futebol brasileiro, com grandes craques, né? Naquela época, 20 anos atrás, a gente não tinha ainda essa diáspora de jogadores que vão direto para a Europa, era um ou outro que ia, né? Então os grandes craques jogavam aqui nos grandes times e a gente sabia que avançando na competição a gente ia enfrentá-los. Para mim, a ficha caiu que alguma coisa estava acontecendo quando a gente ganhou do Atlético Mineiro de 3-0. Eu acho que foi a primeira bola realmente fora da curva ali que ninguém estava esperando, né? Um dos principais personagens daquela conquista, Sérgio Soares, teve uma trajetória peculiar. Durante a campanha, ele tomou uma grande decisão, pendurou as chuteiras, mas não deixou o clube. Fui atleta naquela competição até o jogo do Guarani, que era as quartas de finais, né? Um momento onde você, enquanto atleta, você tem dúvidas, né? Se para, se continua, e eu não titubeei no momento que recebi o convite por parte do presidente, do Jairo, do Celso, que é o atual presidente hoje, e o Sérgio do Prado, que é o diretor, que hoje está no Guarani de Campinas. Essas 3 pessoas têm um ponto importante, né, no meu início como comissão técnica. Eu sou muito grato a eles e ao Esporte Clube Santo André também,
eu decidi parar e aceitar o convite e fiquei por aqui. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque trabalhar num grupo que você jogou e já ter o respeito dos caras. De companheiro, passou a comandante de um grupo valente que desafiava os maiores do Brasil. No caminho do Ramalhão, depois do Galo, o Palmeiras. Ali já estava claro que aquele grupo queria algo mais. E pegamos o Palmeiras no primeiro jogo aqui no Bruno, num 3-3, que todo mundo deu como Palmeiras classificado, porque na época valia, o gol tinha peso 2 e tal. Nós fomos para o Parque Antártica praticamente desclassificado, né? Eu estava na arquibancada, que o auxiliar não ficava aí embaixo, e o Chamusca foi expulso e subiu. 35. A gente perdendo de 4-2, eu bati aqui no ouvido do Chamusca, não tem mais nada a perder, vamos tirar um zagueiro e botar o Tássio e vamos por tudo ou nada. Aí avisamos lá embaixo no rádio, que na época o Stélio era o preparador físico, estava lá, vamos botar o Tássio, botamos o Tássio, fizemos 4-3 com o Tássio. Aí numa outra bola parada o Sandro Gaúcho fez o 4-4 que nos classificou. E a partir daquele momento a gente viu que a gente tinha condições de chegar longe na Copa do Brasil. A decisão seria contra o poderoso Flamengo. Esses passos que o time foi dando, primeiro, o Santo André não ganhou todas as partidas, não era um time incrível, ele foi fazendo mágica ali, né? No primeiro jogo contra o Flamengo, a gente joga em São Paulo, no Parque Antártica dessa vez, empata por 2-2. Pra gente ir pro Rio de Janeiro assistir um jogo, era uma coisa que a gente falava, pô, mas como é que a gente faz? Né? Vamos de carro? Ah não, chega lá, é maluco. E a gente conseguiu uma vaga, na verdade eu falando com o clube até, ia sair um ônibus do clube, que não era o mesmo ônibus das torcidas, e que tinha ainda 6 vagas ali. E a gente tinha um grupo de amizades, eu, o Anderson, o Márcio, o Flávio, meu pai inclusive ali, que a gente fala assim, pô, vamos nisso aí, né? A Mariana era só um bebê, mas já atuava como uma espécie de mascote do time. E eu lembro que chegava com a Mariana no colo, assim, o jogador já falava, dá ela aqui pra vir, dá ela aqui pra vir. Eles já faziam questão de segurar ela entrava com eles em campo, né? Então é uma emoção, é uma nostalgia boa demais, porque você vê o tempo, como o tempo passou. Nós vamos comemorar 20 anos desse título. E parece que foi outro dia. Eu olhando as fotos, eu comecei a tentar lembrar, eu lembrei da minha avó falando comigo, então é um sentimento muito puro, é puro. E eu vejo aquele sorriso de eu criança, toda feliz, brincando com eles lá no ônibus, também no caminhão de bombeiro. Eu fico imaginando como que deve ter sido a experiência, sabe? O jogo de volta estava marcado para o Maracanã, um dos maiores templos do futebol mundial, que naquela noite seria palco de um feito histórico. Agora você imagina só, me ofereceram 11 ônibus, eu tinha que lotar, pelo contrário, tive dificuldade porque muita gente queria ir para o Rio de Janeiro, né? Foi prometido para mim na época 100 ingressos, chegou na última hora só tinha 50. Tá? Você imagina só que esse pessoal que tinha se inscrevido para pegar 100 ingressos, mas o restante já sabia que não ia ter, que ia ter que se virar lá no Maracanã. Chegando no Maracanã, aquele mar rubro-negro, né? Nossos 11 ônibus entramos, fomos para o nosso lugar. O que aconteceu? Os caras já estavam invadindo a geral. Os caras tudo com faixa de campeão, palco montado para Ivete Sangalo fazer o show, né? Só que futebol você não ganha antes, né? Você tem que jogar primeiro. Entramos no vestiário e a música Poeira era quase um hino da torcida do Flamengo, né? E eu normalmente não subo no gramado. E aquele dia eu subi, olhei assim pro lado esquerdo, tinha um palco montado, tudo. Inclusive você não estava no estádio na final de 2004 por conta da sua mãe, ela não estava bem naquela ocasião, Sim, foi isso? Ela estava com a pressão muito alterada, começou a ficar nervosa e nós achamos por bem ela não viajar. Daí ela falou, se eu não vou, vocês não vão. Daí na época o meu padrasto, o Decão, também que pertencia à torcida, né? Ele falou pra mim, ele falou, Ayrton, vai você, eu fico. Falei, não, vai você, você tem mais história com o Santo André do que eu ainda vou ter mais ainda para conquistar. Daí eu falei, vai você, eu fico com elas, porque ficou eu, minha mãe, a minha esposa e a Mariana, na época era pequena ainda, né? Ficamos os 4 juntos assistindo o jogo. Então ficamos na sala, tudo, mas
Foi a emoção, foi a mesma que estivesse no estádio. Um escanteio batido na área, o Sandro dava um passo para frente, para dentro do gol, dava um passo para trás, a marcação ia, ficava ali, ele vem para trás sozinho, 1-0 para o Santo André. Nesse momento eu acho que, eu confesso que eu não sabia mais se eu comemorava ou se eu chorava, porque eu falei, pô, ganhando aqui no meio dos caras, os caras vão matar nós agora, né? E a expressão, né? O silêncio ensurdecedor, né? Eu lembro que acho que foi uma roubada de bola do Dirceu, lança a bola para a esquerda, e essa bola vem para dentro da área, assim, rolando, parecia a bola de beisebol que o Pica-Pau lança, assim, bem devagarzinho. E eu falei, onde vai chegar essa bola? E o Elvis dá uma chapadinha nela. Ele fez 2-0, que eu acho que é quando a gente, talvez, aí sim, seja o único momento que a gente fala, cara, nós vamos ser campeão desse negócio. Não acredito, não aí acredito. A gente levantou e já viu um pouco daquele episódio caótico, né? As torcidas do Flamengo já brigando, muita bomba estourando lá dentro. A nossa área ali, você já começava a ver todo mundo de pé, já mais corajoso. Apareceram as camisas do Santo André ali e tal. Um dos resultados mais improváveis da história da Copa do Brasil, o Santo André derrubava o Flamengo em pleno Rio de Janeiro. A gente estava extasiado, mas como junto da gente tinha muito diretor, eles falaram, não, a gente vai pro vestiário. Aí nós falamos, opa, caramba, vamos pro vestiário, né? Quando a gente chega na porta do vestiário, o cara fala, cadê a identificação aí da diretoria? Aí eu falei, nós não temos, né? Honesto, né? Podia ter inventado, mas a gente não tem. Não, então vocês não podem entrar. E nisso, um corredor, assim, no fim do corredor, você já ouvia aquele episódio que o presidente do Flamengo vai apanhar da torcida. Aí eu falei pro cara, escuta, então me tira daqui, porque nós vamos morrer aqui, né? O cara falou, ó, se você subir aquela porta ali, você vai sair no campo. Eu falei, não vai sair no campo? Até parece, né? Você tá me mandando, pode ir. Aí a gente foi lá, abriu a portinha assim, já uma escadinha com a grama artificial. Aí falei, pessoal, vamos à festa, né? É o momento mais feliz da minha vida, cara. Porque você vê o Maracanã calado, 500 pessoas gritando, Santo André, foi o estádio inteiro escutando. Meu, nós fizemos algo que ninguém imaginava no palco do futebol, no tempo do futebol mundial. O Maracanã é o tempo do futebol mundial, não é só o nosso tempo. E aquilo ficou marcado para sempre. Eu sou extremamente grato e feliz e privilegiado, Álvaro, de fazer parte dessa história do Ramalhão. 20 anos se passaram e as lembranças seguem vivas. Aquela noite vai viver para sempre. Para quem ama o Ramalhão, esse sentimento vai muito além do futebol. Olha, pra mim o Santo André, sem dúvida nenhuma, é parte da minha identidade, né? Tem quem se identifique com a música, tem quem se identifique com automobilismo, com outras coisas. Então eu acho que pra mim o Santo André hoje é a minha identidade.